Bem-vindo, bem-vinda à nossa revisão MPU 2025. Sei que essa reta final já está mais pesada, você já está cansado, está com medo, tem todas aquelas emoções. Será que vai dar certo? Será que não dá? Será que eu fiz o suficiente? Primeiro ponto que eu quero que você coloque na sua mente é que você está fazendo tudo o que pode. Ok? Você está fazendo tudo que a sua consciência, neste momento, tem para oferecer para essa preparação. Perfeito? Se você leu nossos resumos, se você complementou com os mapas mentais, com a leitura da legislação destacada, e se principalmente você resolveu muitas questões, essa sensação de que não está preparado é normal, mas você está sim pronto para fazer essa prova, pronto para ser aprovado. É isso que eu quero que você tenha em mente, tá? Que você fez o necessário, o que estava a seu alcance. Combinado? Bom, como prometido, essa é a nossa revisão. 15 horas, né? Na verdade, até 15 horas, porque a ideia aqui é passar por todos os pontos para te dar mais certeza, mais segurança. Porém, claro, em uma revisão, um aulão, a gente não consegue tratar tudo que tem no seu edital. A gente vai passar ponto por ponto, item por item no seu edital. Eu vou trazer os pontos que são mais cobrados pela FGV ou têm mais tendência diante dos últimos anos, de serem cobrados, de estarem na sua prova, perfeito? Vou te passar algumas tarefinhas, então, se você puder acompanhar a revisão com os mapas mentais do nosso curso, você vai ter um aproveitamento muito melhor, perfeito? Outro ponto, se você não quiser o mapa mental, você pode fazer anotações rápidas, palavras-chave, tá? Não é para ficar anotando, por quê? Porque tudo que a gente vai falar aqui tem no nosso material. Então basta você ler. Aqui eu vou te dar alguns pontos, vou fazer alguns alertas para você dentro do que se espera da FGV, perfeito? Vamos então para os nossos slides. Uma boa revisão. São 15 horas de revisão. Nós vamos revisar quais matérias, né? Já vou passar aqui o slide para a gente ver o que a gente vai revisar, tá certo? Nós temos, então, até 15 horas, tá, pessoal? A ideia é que vocês possam rever ainda antes da prova, perfeito? Bora lá. Então, como vai funcionar a nossa revisão, né? Nós vamos dividir, claro, dando ênfase às matérias mais pesadas, com mais conteúdos, ou seja, constitucional e administrativo, e vamos tratar também aqui da legislação institucional. O que é legislação institucional? É a Lei Complementar 75 de 93. Nós temos duas portarias e temos, né, dentro dessas portarias, nós temos o Código de Ética. Vamos tratar dessas três legislações, tá? Das três normativas. E vamos também falar aqui de direitos humanos, né? Noção de direitos humanos, trazendo datas que costuma cair muito em provas. E no mais, a gente vai pedindo para você acompanhar, inclusive direitos humanos, acompanhe pelos mapas mentais. Então, é isso que a gente vai revisar. Direito constitucional, administrativo, legislação institucional e direitos humanos para a sua prova, que é a base da sua prova. Essas matérias, pessoal, simplesmente vocês precisam gabaritar, tá? É importante que vocês gabaritem, por quê? Porque ela é a base de qualquer concurso, né? Com exceção ali da legislação institucional, mas que não é difícil, vocês têm a obrigação de gabaritar ou chegar muito perto. O que não pode acontecer são erros bobos, tá? Errar questões que você tinha bagagem, que você tinha conhecimento e simplesmente por emoção, por pressa em terminar a prova, não tenham pressa em terminar a prova. Vocês fizeram uma preparação enorme até aqui. Então não tenha pressa. O tempo é suficiente para você resolver, ok? Falando nisso, inclusive, ao abrir a prova, veja o tema da discursiva, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer.
pegar aí o tema da redação ou o estudo de caso, mas você não vai resolver. Você vai só absorver a informação, o que cai. E durante a prova, você vai pensar, você vai raciocinar, você vai resolvendo as provas, as ideias vão chegando na sua mente, e aí, ao longo da prova, resolvendo a prova objetiva, você vai criando aí um espaço para pensar na prova discursiva, tá? Seja redação ou seja o estudo de caso. Perfeito? Então, abra a prova, veja a discursiva e volte para a prova objetiva. Normalmente, o que eu recomendo? Isso, claro, você pode testar nos simulados que você vem fazendo. Eu nunca começo pela prova mais assustadora. No caso da FGV, língua portuguesa, tá? Você vai começar pela matéria que você gosta mais, que você tem mais segurança, que você está mais confortável em resolver, ok? Então, se é direito administrativo, comece com direito administrativo. Se você se sente mais seguro com direito constitucional, comece por direito constitucional. Professora, eu me sinto mais segura com português. Parabéns, tá? Parabéns. FGV, português, então se você se sente mais seguro, tá tranquilo o restante da prova, ok? Então, comece pelaquilo que você tem mais facilidade e faça uma escala, tá? Não resolva a prova como ela vem apresentada. Resolva a prova de acordo com a afinidade que você tem das matérias. Combinado? Dito isso, nós vamos para a nossa revisão. Vamos começar aqui com a parte que a gente já vai matar aí, direitos humanos, né? A parte ali de tratados internacionais dentro da Constituição Federal. O que a gente precisa entender de direito constitucional? Que nós temos uma supremacia da Constituição. Da Constituição, ok? Ela é suprema. Ah, professora, mas tem memes dizendo que o CESP, a FGV, enfim, esquece os memes, tá? Nós temos a Constituição como uma base fundamental do ordenamento jurídico. Essa é a pirâmide de Kelsen, que vai nos dizer que no topo dessa pirâmide nós temos a Constituição Federal. Essa é a supremacia. É por isso que existe o controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade, porque nós temos uma Constituição que é suprema, tá? Então, o que significa Constituição? O que é constituir, né? Constituir é formar, é organizar. Se você começa a olhar a Constituição como uma forma de organização dentro do seu país, você começa a entender essa supremacia. E, claro, se eu tenho uma organização, eu tenho elementos. Quais elementos vão estar dentro da Constituição? A gente já vai tratar deles. Mas o que eu quero que você entenda é que a Constituição Federal é a forma como eu organizo o meu país, o meu estado. E ela é suprema. Ela está no topo de uma pirâmide. Perfeito, professora. Agora, essa Constituição, não que vai cair na sua prova, tá? Mas é só para a gente poder tratar das emendas constitucionais e dos tratados internacionais de direitos humanos. Aqui a Constituição, nós temos um poder originário, que é o quê? É o texto, grosso modo, é o texto de 1988. Ok? E temos também o poder derivado. O poder derivado vai permitir reforma na Constituição Federal de 88. E aí a gente entra onde? Nas emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas vão alterar aquele texto original. Não só alterar, mas elas podem incluir novos dispositivos, novas disposições. Então, a emenda constitucional, ela vem do poder derivado. Já a Constituição Federal, ela vem do poder originário. Analista, quem vai fazer analista? Já relembra que texto originário da Constituição Federal não cabe controle de constitucionalidade.
Eu não posso fazer controle de constitucionalidade com o texto de 1988. Fica a dica aí. Ainda no topo dessa nossa pirâmide de Kelsen, nós temos a Constituição, as emendas constitucionais, por quê? Porque elas vão alterar, mas essa emenda constitucional, normalmente, ela vai ser incluída no texto constitucional. Então, ela é Constituição. E nós temos os tratados internacionais de direitos humanos. Nós temos regras dos tratados internacionais. Sempre que falar que ele é de direitos humanos, você vai pensar duas coisas. Primeiro, o rito é especial? Como assim, professor, o rito especial? O rito das emendas constitucionais. E qual é esse rito? 3/5, 2 turnos em cada casa. Esse é o rito especial determinado para emenda constitucional e para tratados internacionais de direitos humanos que queiram ter status de emendas constitucionais. Então, falou de Tratado Internacional de Direitos Humanos, eu vou olhar o rito. Rito é especial? Aquele referente às emendas constitucionais? Então, eu tenho uma equivalência às emendas constitucionais. Ele está no topo da pirâmide. Professora, não tem rito especial. É um rito normal, mas é de direitos humanos. Então, eu tenho um status supra-legal. Aqui, ó. Aí eu vou descer a pirâmide. Ele vai ser supra-legal. Tratado Internacional de Direitos Humanos, antes da emenda constitucional de 45, por quê? Porque foi de 45 que permitiu esse rito especial. Então, todos os tratados de direitos humanos antes da emenda constitucional são supralegais. Agora, se é após, nós temos aí sem o rito especial. Porque se for rito especial, a gente coloca lá no topo. Combinado? Então, sempre que falar de direitos humanos, é isso que você vai observar. Qual é o rito? É especial ou não? Se não é, nós temos supralegal. Professora, e se é só um tratado internacional? Aí ele vai se enquadrar aqui, nos atos normativos primários, que são aquelas legislações que decorrem da própria Constituição, ok? Elas terão que ter compatibilidade com a Constituição Federal. Tá? Por quê? Porque elas decorrem. São elas que vão regular o que a Constituição não regulou. Por isso são atos normativos primários. E são primários por quê? Porque eles podem inovar na ordem jurídica. Ok? Essa é a diferença, inclusive, de ato normativo primário para ato secundário. Esses atos secundários não podem inovar no ordenamento jurídico. Combinado? Então, nós já passamos aqui pela pirâmide de Kelsen, já falamos dos tratados internacionais de direitos humanos, o que você deve observar na questão. Falou em direitos humanos, tratado internacional, você vai olhar o rito. Qual é o rito? Só relembrando aqui, pessoal, nós temos 4 tratados equivalentes à emenda constitucional. A gente vai falar deles quando revisar sobre direitos humanos. Aqui eu quero que você só lembre desse 4, tá? São 4. Caindo na prova, você vai lembrar de 4. Ficou um pouco, né? Bom, vocês entenderam, tá? Atos normativos primários. A gente vai falar, quando falar de processo legislativo, nós vamos falar de todas essas leis. Leis complementares, ordinárias, delegadas, que delegadas só serve mesmo para cair na sua prova, tá? Medidas provisórias, resoluções, decretos legislativos. Aqui, quando a gente fala de decreto legislativo, a gente não está falando do executivo. Tratados internacionais que não sejam de direitos humanos, como eu falei para vocês, decretos autônomos, aqui a gente fala do executivo, e resoluções do CNJ e do CNMP. Tá? Isso aqui vocês têm que estar na ponta da língua. O Conselho Nacional do Ministério Público vai estar na sua prova. Ok? E precisa ler o CNJ, por quê? Porque eles têm diferenças. E a banca vai fazer o quê?
vai misturar essas diferenças e pedir para você responder qual que é a certa. Então, são 2 órgãos que vocês precisam de atenção. Professora, não estudei ainda. Começa agora. Pausa o vídeo e vai estudar o CNJ e o CNMP, porque eles vão estar na sua prova. Atos normativos secundários. Nós temos as portarias, decretos regulamentares e instruções normativas. Que como instruções normativas, nós temos inclusive do TST e temos também as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Que vão regular, de certa forma, a legislação e que precisam estar de acordo com, não só com a Constituição Federal, mas também com os atos normativos primários que lhe deram origem. Ou seja, eu tenho a Constituição Federal, e aí eu tenho o quê? Uma legislação, eu vou botar aqui, infraconstitucional, de caráter o quê? Primário. Ela pode inovar no ordenamento jurídico, tá? Aí, o que acontece? Normalmente, eu preciso de mais um decreto para regular essa legislação, né? Normalmente, a gente não consegue identificar todas as condutas, todos os elementos necessários. Então, o que acontece? Eu espeço esse decreto, que ele é secundário. E esse decreto, ele vai ter que ser compatível não só com a legislação infraconstitucional que lhe deu origem, mas também com a Constituição. Né? Nós temos um duplo aqui controle desse decreto. Por quê? Porque ele não pode inovar e ele não pode ser incompatível com a própria lei que lhe deu origem e nem com a Constituição Federal. Então, eu trouxe para vocês aqui, nessa primeira parte, para você revisar o que especificamente? Que a Constituição está no topo, que ela é o topo, é a origem de todas as demais legislações, que eu posso fazer controle tanto de constitucionalidade como de legalidade. Quando a gente fala de tratados, nós falamos de controle de convencionalidade, ou seja, é convencional aquele tratado internacional diante da nossa Constituição? Isso a gente vai tratar lá na frente quando falar de controle de constitucionalidade. Aqui nós vamos tratar do ordenamento jurídico. Você já viu a estrutura, já relembrou a estrutura, a pirâmide de Kelsen. Quais legislações infraconstitucionais que podem ou não inovar no ordenamento jurídico? Isso é importante para você entender depois, né, para a gente rever alguns pontos do processo legislativo. Combinado? Vamos voltando para os nossos slides. No seu edital tem lá objeto, né, conteúdo da Constituição. E ele se complementa muito com os elementos, que a gente já vai tratar aqui. Ó. Nós temos os elementos e temos a estrutura, né, o objeto, o conteúdo. Quando eu falo de objeto, conteúdo, qual é o conteúdo? Né? Lembrando que Constituição é o quê? Organização. Organizar, né? Constituir. Criar. Dar forma, tá? Isso é Constituição. Então, como que eu dou forma a essa Constituição? Nós temos 4 objetos, né? 4 conteúdos que são, na verdade, que caracterizam uma Constituição do Estado. Nós temos a estrutura do Estado, ou seja, quem são os seus órgãos? Né? Quais são as suas competências? Isso é a estrutura do órgão. Eu vou determinar órgãos e vou distribuir essas competências. E o poder político? Como é que eu adquiro esse poder? Ou seja, a aquisição do poder político. Como que é o exercício do poder político? Ou seja, eu tenho eleição direta, indireta. O exercício é mandato vitalício, temporário. Então, são esses objetos, esses conteúdos que a Constituição vai se importar. E aí é importantíssimo isso que vocês lembrem isso aqui, porque depois a gente vai diferenciar as normas formais e materiais. Tá? E aí eu preciso que vocês lembrem. Opa, essa foi feia, professora. Melhora essa letra. Vamos lá, aqui. Deixa eu melhorar aqui. Vamos
Tentar, né? Ó, assim tá melhor, prof. Então, nós vamos usar esse objeto, esse conteúdo da Constituição, para entender as normas formais e materiais. Nós temos aqui direitos e garantias, ou seja, a Constituição tem que limitar o poder do Estado e automaticamente, ao limitar, ela vai proteger o indivíduo. Inclusive contra o próprio Estado, né? Aqui a gente pode relembrar até da primeira geração, né? A primeira dimensão de direitos humanos. O que a gente tem de garantias aqui é o quê? São aquelas dimensões da pessoa humana. Ou seja, a dignidade dessa pessoa humana. Eu preciso, dentro da minha Constituição, estabelecer limites ao Estado. E eu preciso proteger o indivíduo contra o próprio Estado. E, por fim, fins do Estado. Qual é a finalidade do Estado? Né? Qual é a finalidade política, social, econômica do Estado? Isso tudo aqui, a própria determinação, a Constituição, ela precisa determinar. E aqui a gente vai ver as finalidades lá na ordem econômica da nossa Constituição, né? Que vai determinar o capitalismo, mas também vai observar o quê? A proteção aos direitos sociais. Então, tem doutrinador que defende, né, que a nossa Constituição é um pouco bipolar, né? Uma hora ela defende o capitalismo, outra hora ela defende os direitos sociais. Então, na verdade, o que a gente tem, os fins sociais, é um equilíbrio. Eu não posso pensar tão somente no capital, no lucro. Eu preciso pensar na dignidade da pessoa humana. Essa é o conteúdo de uma Constituição. A Constituição, quando você suponha que você queira elaborar uma Constituição, ela precisa ter esse conteúdo. Para ser Constituição, ela precisa ter este conteúdo. Combinado? E quais são os elementos? Vocês vão ver que eles são muito parecidos com o próprio conteúdo. Orgânicos, de organização, é a estrutura, ou seja, órgãos, competências. Aqui eu não tenho a estrutura do Estado, não é o conteúdo da Constituição. E aqui a gente pode considerar, inclusive, normas de tributação. Por quê? Porque como é que o Estado vai arrecadar para fornecer serviços públicos? Para oferecer aqueles direitos sociais. Então, a tributação é uma forma de estrutura, de competência, de órgãos, sócio-ideológico. Quando eu falo de sócio-ideológico, ideológico aqui, a gente fala de ideias. Qual é o compromisso do poder público? É um poder público que pensa somente no capital? Será que é um poder público liberal que não intervém? Nós temos aqui as intervenções do Estado, tanto nos direitos sociais, para manutenção, quanto no poder econômico, né? Nós temos diversas intervenções do Estado para as questões econômicas do Estado. Então, eu tenho esse compromisso, que é o bem comum. Limitativos. Quando eu falo de limitação, estou falando em proteger o indivíduo. Eu preciso de elementos que me garantam circunstâncias que eu lute contra abuso de autoridade, contra o próprio poder. E, claro, os direitos e garantias fundamentais que eu posso exigir do Estado. Direitos e garantias. De estabilização constitucional. Quando eu falo de estabilização constitucional, eu vou retomar o que é aqui? A supremacia da Constituição Federal. Por quê? Porque se eu tiver conflito,
Eu preciso de normas que estabeleçam aí para que o poder público possa resolver esses conflitos. E aqui eu não falo só de conflito de legislação, tá? Eu falo inclusive de conflito externo. No caso de guerra, como que o Estado vai se comportar em caso de guerra? Como a Constituição vai se comportar no caso de violação à democracia intitulada por ela, pelo poder público. E, claro, o controle de constitucionalidade. Porque eu preciso ter esse controle para manter a supremacia da Constituição Federal. Aí eu tenho uma legislação que não respeita a Constituição, um decreto que não respeita, como é que eu vou ter supremacia? Como é que eu vou ter controle? Como é que eu vou ter a limitação, a estabilização? Então, eu preciso desse controle de constitucionalidade. E, por fim, formas de aplicabilidade. Regras, o quê? Para a própria aplicação da Constituição Federal. E aí nós temos alguns dispositivos que vão definir. O primeiro, né? O artigo 1º vai definir que nós somos um Estado de direito democrático. Nós temos o próprio preâmbulo, que vai determinar aí o quê? Os conceitos, valores da determinação da Constituição Federal, e temos regras de disposições, né, transitórias, constitucionais transitórias. Por quê? Porque existem regras que precisam de um tempo para adaptação. Quando eu anuncio uma nova Constituição, eu preciso de uma regra de transição. E aí eu vou encontrar lá no ADCT. Vamos para as classificações. Isso aqui cai demais em provas, principalmente para técnico, tá? Se o seu cargo é de técnico, dê uma repassada aí nas classificações das constituições. Esse mapa mental vai relatar, inclusive, a coerência entre duas grandes constituições, que é a elaboração. Como que eu elaboro essa Constituição? Ela pode ser histórica ou pode ser dogmática. Por que histórica? A própria história vai determinando o seu surgimento. Aqui, a histórica, nós temos os costumes. Os costumes vão determinar essa elaboração. E o caso clássico aqui é a Constituição do Reino Unido, né? Ora, se são os costumes que vão estabelecer essa Constituição, ela necessariamente é não escrita, tá? E necessariamente ela será flexível, porque eu não tenho controle. O costume, a própria evolução da sociedade é que vai construir essa Constituição. Então, eu não posso dizer que uma Constituição histórica ela é escrita. Ah, professora, mas como que se tem um controle? Pessoal, a dogmática, que é a nossa, ela é escrita por quê? Porque ela está num documento único. Então, quando eu falo que a histórica não é escrita, eu estou dizendo que ela não está em documento único. Mas eu estou dizendo que ela não está escrita em algum lugar, em algum documento? Não. Ela, obviamente, está escrita em algum documento, mas esse documento não é único, ele não é chamado de Constituição, como nós temos. Eu não consigo pegar a Constituição do Reino Unido. Por quê? Porque ela tem documentos espalhados, diversos, que vão organizar, vejam, que vão organizar o Estado. Vão constituir o Estado. Perfeito? Então, a nossa é dogmática, é escrita porque está no documento único. Você pode, inclusive, pedir lá para o Senado Federal, né? Manda uma cartinha lá que eles te enviam uma Constituição Federal. E aí, quanto à estabilidade, ou seja, eu posso alterar, não posso alterar, quando que eu posso alterar? Então, nós temos as principais classificações aqui como flexível, como eu falei para vocês. A histórica, o costume vai flexibilizar essa Constituição. A própria evolução da sociedade vai permitir essa flexibilidade. Então, se eu tenho uma Constituição histórica, eu tenho uma Constituição necessariamente não escrita e necessariamente flexível. Agora, a dogmática não.
A dogmática pode ser tudo, a estabilidade dela. Por quê? Porque eu tenho aquele documento escrito e eu vou determinar naquele documento único se eu posso simplesmente alterar, ou seja, aqui eu não tenho um processo, vou botar aqui, sem processo rigoroso de alteração. Ela pode ser semi-rígida, ou seja, eu tenho algumas matérias serão pelo processo rigoroso e outras matérias serão flexíveis, sem esse processo rigoroso, tá? E tem umas rígidas. Aqui eu vou exigir um procedimento de alteração rigoroso. Rigoroso a quê, professora? A demais legislações do ordenamento jurídico. Por exemplo, uma lei ordinária. Uma lei ordinária não pode alterar a Constituição Federal. Eu preciso de um rito mais rigoroso. E a nossa Constituição traz as emendas constitucionais com 3/5 em 2 turnos, em cada casa. Isso é rito rigoroso. Perfeito? Prof, eu sei que ainda tem outras determinações, né? Outras classificações. Então, nós temos ainda que ela pode ser imutável, ou seja, não pode alterar. Nós temos a super rígida, inclusive tem doutrinador que defende, né, que a Constituição Federal seja super rígida. Alexandre de Moraes defende que a Constituição é super rígida por causa das cláusulas pétreas. Mas você não vai aplicar isso na sua prova, tá? A nossa Constituição ela é rígida. Por quê? Porque ela tem um processo mais complexo de alteração. E também pode ser fixa. Como assim, professora? Fixa? É a chamada silenciosa. Ela não prevê nenhum procedimento para modificação do seu texto, tá? Então, são raras agora. A Constituição Espanhola de 1876 trazia essa classificação, tá bom? Continuando aqui. As formas, então, eu tenho a forma não escrita e tenho escrita. E quanto ao conteúdo, e aqui entra o quê? O conteúdo da Constituição Federal que a gente tratou. Eu posso ter um conteúdo formal e eu posso ter um conteúdo material. Material são os objetos, os elementos que a gente tratou da Constituição Federal. E formal só quer dizer o quê? Se está no texto da Constituição Federal, vou botar aqui Constituição Federal de 88, é porque é constitucional. Só por isso. E aí o exemplo clássico é o Colégio Dom Pedro I. Ele precisa estar? Ele é um dos elementos que a gente tratou? Não, mas ele está lá na Constituição. Se ele está lá na Constituição, é constitucional. É uma norma constitucional. Mas ele é formal, porque ele poderia estar em qualquer outro lugar, inclusive num decreto. Combinado? Então, isso é o conteúdo. Eu tenho conteúdo formal ou material. E aí, se eu tenho um conteúdo formal, ou seja, coisa que não deveria estar dentro da Constituição, eu tenho uma extensão da Constituição analítica, ou seja, ela tem coisas demais que não precisariam estar ali, tá? Ela é, vamos dizer assim, prolixa. Agora, se eu tenho só o que é material, só os objetos, o elemento da Constituição, do Estado, eu tenho uma Constituição sintética, ou seja, compactada. Ela tem só o necessário para a organização, para a constituição do Estado. E aí a gente vai usar o quê? Os objetos e os elementos. Combinado? Essas são as classificações que mais caem em provas. Então, revise. Dentro do nosso material, nós temos outros mapas mentais. Então, cuidado, dá uma revisada aí, porque vai ficar um pouquinho mais amplo. Depois que a gente finalizar aqui a primeira parte do nosso bloco, pegue os mapas mentais. Leia os nossos mapas mentais da aula 1 para você ter mais credibilidade. E aí, claro, eu vou pedir para você, no dia seguinte, assistir o vídeo, resolver questões sobre este tema. Combinado? Vamos para mais um teminha que eu quero correr aqui com vocês com essa aula, tá bom? Bora lá. A aplicabilidade das normas constitucionais. Isso aqui também costuma cair muito em provas.
Por quê? Porque é uma matéria teórica, né? Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Nós temos uma parte bem teórica da Constituição Federal. Então, a gente está demandando um pouquinho mais de tempo. Depois a gente vai correr, vou trazer aí, inclusive em formato checklist, só para a gente relembrar alguns pontos, os pontos mais importantes. Mas agora eu preciso trabalhar ainda um pouco essa teoria da Constituição Federal, tá certo? A banca gosta bastante desse tema, então eu preciso trazer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, até porque eu sei que você leu os resumos, né? Então eu estou bem tranquila que a gente está só repassando aqui para você ter tudo na sua mente aí, tranquilinho para a prova, no domingo da sua prova. Perfeito? Bora lá. Bom, então vamos falar da aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui eu uso a classificação de José Afonso da Silva, que é a mais clássica, é a que cai em concurso, embora o seu próprio filho já tenha questionado a sua classificação. Mas isso é uma discussão para aprofundamento no centro acadêmico, tá? Em concurso, a gente vai usar essa classificação. Quando eu falo em aplicabilidade das normas, eu quero que vocês lembrem de eficácia. Por quê? Se você lembrar de eficácia, fica mais fácil de você compreender as suas classificações, tá? Por quê? Porque quando eu falo de normas, normalmente a banca vai te trazer direitos humanos. Vai trazer a primeira, segunda, terceira geração de direitos humanos. Então, eu não posso dizer que eles não são aplicáveis. Eles são. Eles são aplicáveis. Eu posso exigir do Estado. E aí, a própria Constituição vai me dar meios para exigir esses direitos humanos. Então, eles são aplicáveis. E ponto. Agora, tem alguns que vão ter a sua eficácia, ou seja, a exigibilidade, ou restrita ou limitada. Por quê? A gente vai ver agora, tá? Mas quando eu falo de aplicabilidade das normas constitucionais, eu estou falando de eficácia. A eficácia, ela pode ser plena, e aí você já vai entender. Ou seja, eu tenho uma eficácia plena quando a própria norma, ela é completa. Ela é auto-aplicável. Ela é auto-executável. Ela basta em si. Ela não precisa de nada, não precisa de ninguém para que eu exija do Estado aquela norma. Ela é completa, basta em si, ok? Então ela é plena, a sua eficácia é plena. Agora, eu tenho legislação que não basta em si. A norma constitucional, ela não basta em si. Ela precisa de algo, ela precisa de mais. Aqui, ó, precisa de algo, de mais. E aí eu tenho que ela é limitada. Por quê? Porque ela é aplicável, mas não é eficaz. E aqui nós temos o quê? Que o grau de produção dos efeitos é parcial. Por exemplo, professora. Bom, um exemplo clássico aqui, greve do servidor público. Ora, eu preciso de uma lei específica. Essa lei nunca existiu. E aí a gente vai falar aí de mandado de junção, mas essa lei não existe. Eu tenho um direito, mas ele não pode ser eficaz, eu não posso exigir esse direito enquanto essa legislação específica não surge. E aí, qual foi a decisão do STF? Olha, aplica a legislação seletista, né? Do mercado privado, até que sobrevenha uma legislação específica para os servidores. Então, eu preciso de algo mais. Eu preciso de uma legislação, eu preciso de uma complementação. Por isso que ela pode ser também chamada de complementável. Eu preciso de uma complementação. Ela não basta em si. Ela apresenta uma eficácia jurídica, mas ela não é efetiva. Ela não é eficaz. Tá? Depende de lei para produzir a totalidade dos seus direitos. Então, ela pode produzir parte do direito, mas não completamente. Ela vai precisar de uma lei infraconstitucional, uma lei ordinária, uma lei complementar, tá? E aí, dentro da limitada, nós temos ainda uma subdivisão. Ela pode ser de princípio institutivo, ou seja, ela depende da criação de um órgão, de um instituto
para que ela seja eficaz. Ou ela pode ter um caráter programático. Ela pode ter aí a necessidade de criar programas ou diretivas para que ela seja eficaz plenamente. Por isso que a gente fala em eficácia limitada. Agora, eu posso ter também uma eficácia contida, restringível, ou seja, a própria Constituição traz ela plenamente. Olha, pode exigir completamente, ela é eficaz, só que a própria Constituição autoriza que ela seja restringida, que ela tenha limitações nessa sua plenitude. Ou seja, eu tenho uma cláusula de restrição, posso conter o grau de aplicabilidade, mas uma norma infraconstitucional ela pode suspender, reduzir ou conter a sua abrangência. E aí a gente fala do clássico. O trabalho é livre, mas a legislação pode trazer restrições. Por exemplo, a OAB. Eu preciso passar na prova da OAB para exercer a advocacia. Sem a OAB eu não sou advogado, eu sou só um bacharel em direito. Por quê? Porque a legislação diz, é livre o trabalho. Mas se a legislação exigir algum critério, eu preciso cumprir esse critério. Nós temos ainda a classificação exaurida, ou seja, já acabou, já extinguiu. E aí nós temos realmente algumas que estão lá nos atos de disposições constitucionais transitórias. Mas essa classificação cai, né? Exaurida, os seus efeitos já se exauriram, já se extinguiram, já produziu todos os efeitos. E temos uma eficácia absoluta, que é de aplicação imediata, que são os dispositivos que não podem ser contrariados. Aqui nós temos, por exemplo, o quê? Cláusula pétrea. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes insiste em dizer que a nossa Constituição é super rígida. Por quê? Porque ela tem uma parte da cláusula pétrea que não pode ser alterada em prejuízo. E aí fica um pouquinho, né? Porque eu posso alterar, desde que não seja em prejuízo. Se eu quiser melhorar aquelas cláusulas pétreas, eu posso. Então, dispositivos que não podem ser contrariados. Paralisa a atividade reformadora que a contraria ou prejudica. Então, eu não posso reformar para o mal. Então, essas são as classificações mais recorrentes em provas. A gente passou aqui. Se você tiver alguma dúvida, dá uma lida no nosso resumo, tá? Mas essa são as classificações mais recorrentes em provas da banca. Normas programáticas. Aqui nós continuamos com a teoria. Nós precisamos falar dessas normas programáticas porque a banca tem cobrado bastante e está expressamente lá no seu edital. Não precisaria, ela não precisaria estar de forma expressa. Então, por isso que é um alerta aí para gente. Características das normas programáticas. Elas, assim como as demais normas, elas vão trazer generalidade e abstração elevadas. Ou seja, em tese. Então, em tese, tudo pode acontecer, né? É mais ou menos isso. Essas normas programáticas, elas têm uma generalidade muito elevada. Elas não se confundem com princípios e regras. Nós sabemos que o ordenamento jurídico ele é constituído do quê? De princípios mais regras. As normas programáticas, elas estão dentro da característica do ordenamento jurídico, mas elas não os constituem. Quando eu falo em ordenamento jurídico, eu estou falando de princípio e regras. São metas constitucionais, ou seja, o que eu quero alcançar, né? Lembra que a gente falou dos fins do Estado? Então, quando eu falo de fins do Estado, eu vou falar também de normas programáticas. Qual é a finalidade do Estado? O que eu quero alcançar? E aí nós temos diversos dispositivos da Constituição. O artigo 6º, que vai tratar o quê? Direitos sociais. Aqui nós vamos falar de meio ambiente. Então vejam que nós estamos falando do quê? Dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos.
Então, nos artigos 6º, atribui o quê? Direitos subjetivos às políticas públicas. Então, o Estado deve agir para implementar um direito subjetivo, um direito social. Nem sempre o Estado vai conseguir. Por quê? Porque nós temos a escassez de recursos. E o Estado, então, é devedor dessa norma programática. Ou seja, o Estado tem que alcançar a sua finalidade. Então, nós temos normas programáticas dentro da Constituição, e aqui estão alguns exemplos, que elas têm uma generalidade elevada. Embora seja a finalidade, nem sempre o Estado vai alcançar. Porque ela é programa. É um programa que, igual ao seu cronograma, nem sempre é cumprido. Tá bom? Então, quando eu falo de normas programáticas, é nesse sentido. Aqui eu trouxe até um textinho que vai trazer um pouquinho mais de clareza aí para você, caso a banca cobre o conceito de normas programáticas. Por sua aptidão jurídica, intitulam apenas o jurisdicionado em face do Estado. Então, eu exijo do Estado, nunca em face do particular. Eu não posso exigir de João o direito ao meio ambiente equilibrado, mas eu posso pedir para o Estado que eu tenha esse meio ambiente equilibrado. E o Estado que dê seus pulinhos, tá? Assim, por exemplo, o rol de direitos sociais do artigo 6º atribui direitos subjetivos a políticas públicas nas áreas de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Trata-se de normas programáticas, atribuindo direitos subjetivos à população em face do Estado, nunca do particular, lembre-se. Nenhum jurisdicionado poderá invocar tais direitos subjetivos a outro jurisdicionado, porque o devedor da prestação dos direitos sociais é exclusivamente o Estado. Esse poder de exigir do Estado a sua finalidade. Ora, ele não colocou lá os direitos sociais no artigo 6º da Constituição? Então, eu quero exigir, eu posso exigir. Isso são normas programáticas. Perfeito? Princípios de interpretação do quê? Princípios de interpretação da Constituição Federal. Isso aqui, as bancas não têm cobrado muito, vou ser bem sincera com vocês. Então, mas como a gente está tratando aqui ponto a ponto e está expresso no seu edital, a gente vai tratar. O mais importante, pessoal, da unidade. Eu tenho que olhar o ordenamento jurídico, eu tenho que olhar a Constituição como uma unidade. Tudo tem que estar compatível com ela. E eu tenho que ver um sistema único. Eu não posso ter contrariedade. Eu não posso ter contrariedade da Constituição com uma lei ordinária, de uma lei complementar. Tem que estar compatível com um decreto que lhe deu origem. Então, é um todo unitário que tem que ter harmonia. Por isso que eu falo de harmonização, concordância prática. Então, entre a ocorrência dos bens jurídicos, compatibilizar o quê? A realização de todos eles, sem negar nenhum outro. Aqui a gente fala, inclusive, voltamos a falar dos direitos humanos, que eu vou falar do quê? Da ponderação desses direitos. Eu não posso excluir um direito em favor do outro. Eu posso ponderar, usar de forma equilibrada, mas eu não posso excluir. Por quê? Porque são todos harmônicos dentro de um sistema jurídico único, unitário. Razoabilidade e proporcionalidade. Quando eu tiver que restringir direitos, eu tenho que ter razoabilidade. Eu posso restringir direito? Posso. Eu não posso ser desproporcional. Isso é o princípio da razoabilidade, da interpretação da Constituição. Justeza, conformidade funcional. Então, aqui, a gente vai voltar lá aos elementos do Estado, a organização. Se eu tenho certas competências, por exemplo, eu tenho que observar essas competências. Lembra que a Constituição é suprema?
E se ela traz os órgãos, as competências, a distribuição de competência, eu tenho que observar. E dentre elas, né, aqui nós temos a separação dos poderes. Eu tenho que ser conforme as minhas funções. Então, eu tenho aqui um poder judiciário. Qual é a função típica dele? Julgar. Mas ele pode também administrar e legislar? Pode. Só que ele vai dentro dos seus limites previstos na Constituição Federal. Isso é separação de poder. Eu não invado a competência dos demais. Isso funciona também para Estado, municípios, né? Aqui do Distrito Federal e a União. Vejam, é a organização do Estado. Distribuição de competência. Máxima efetividade. Aqui a gente volta a falar da supremacia da Constituição Federal. Eu tenho que observar, eu tenho que dar vida à Constituição Federal. Eu não posso torná-la, inclusive, uma folha de papel. Eu preciso assegurar que os direitos e garantias ali previstos serão cumpridos. E aí a máxima efetividade também está ligada com a força normativa. Eu tenho que ajustar historicamente o sentido que lhe dê maior eficácia. Aí aqui você vai observar as diversas decisões do STF interpretando a Constituição com base na evolução da sociedade. Exemplo, professora, a união homoafetiva. Ele dá força normativa à Constituição, determinando o seu grau de eficácia, de aplicabilidade. Eu vou ajustando a Constituição à evolução da sociedade. E aí isso está ligado diretamente a outro princípio de interpretação. Interpretação conforme a Constituição. Ele é um instrumento de controle de constitucionalidade que vai determinar que, muitas vezes, eu não vá alterar a Constituição, o texto, né, da Constituição, mas eu vou alterar o seu sentido. Para quê? Para dar força normativa, para ajustar historicamente a evolução da sociedade. Então, vejo que está tudo muito interconectado, né? Então, eu vejo essa unidade, mas sempre no topo eu tenho a Constituição Federal. Só que eu não ignoro a evolução da sociedade. Então, eu vou fazer interpretações, vou fazer limitações, desde que sejam razoáveis. Eu vou harmonizar os conflitos, ponderando direitos, nunca excluindo. E, por fim, nós temos aqui o efeito integrador. No caso de conflito, dar preferência àqueles critérios que favoreçam o quê? A integração social. Eu vou integrar a unidade política, eu vou manter a harmonização da Constituição, para manter a coesão como pré-requisito para a validade da Constituição. Professora, tem mais princípios? Tem. Você tem lá nos mapas mentais no resumo, tá? Estes são os principais que eu trouxe para vocês, são os mais recorrentes, embora as bancas aí nem tenham dado muita bola para isso, mas como eu disse para vocês, aqui a gente está fazendo uma revisão ponto a ponto. Então a gente vai passar por todos os pontos e aí trazer o que mais cai, para você ficar seguro, tá certo? A gente vai encerrar esse bloco, tá? As outras aulas a gente vai dar uma corrida bem rápida, vai ser assim, tipo checklist. Mas essa primeira aula foi um pouquinho mais longa, justamente porque eu precisava trazer aqui alguns pontos teóricos, bem teóricos, tá bom? Te vejo no próximo clique. Até mais, até breve.